Vamos dar início aqui à nossa aula sobre contraventamentos em estruturas de aço. É um tema muito importante para a gente que faz concepção de estruturas de aço, devido à sua grande tendência, né, de sofrer os efeitos por causa das ações laterais, tá? Seja proveniente do vento e assim por diante. E aí as estruturas de aço, primordialmente, elas necessitam de contraventamentos, tá? Essa palavra contraventamento, ela é um termo, né, que é utilizado para significar um subsistema estrutural, né? Um subsistema que nós inserimos na superestrutura da nossa edificação, no sentido de fomentar, né, uma rigidez lateral para a nossa edificação, quando ela está submetida ali a ações laterais, tá? A ações laterais. Então, nessa figurinha aqui que está aqui na nossa capa, eu apresento um pórtico que sofre aqui uma ação lateral, tá? Se o efeito, né, provocado por essa carga, ou seja, o deslocamento horizontal que eu tenho aqui nesse pavimento, provocado por essa carga, se esse deslocamento aqui for de grande magnitude, nós podemos ter aqui problemas de estabilidade global da edificação, tá? Estabilidade global, ou até de desconforto, né? De desconforto do usuário. Então, vamos apresentar aqui alguns conceitos sobre contraventamento, alguns conceitos iniciais e como são esses contraventamentos usualmente realizados, né? Aplicados em estruturas de aço. Então, quando a gente pega aqui uma edificação de múltiplos pavimentos, seja ela em aço, seja ela em concreto armado, nós temos a nível de cada pavimento uma parcela de carga permanente, que eu vou aqui fazer aqui com a cor verde. Então nós temos aqui uma parcela de carga permanente, e temos também uma sobrecarga de uso e ocupação, tá? Uma sobrecarga de uso e ocupação no nível de cada edifício. Letra Q, tá? Sobrecarga de uso e ocupação. E também nós temos, em consequência da ação do vento em cada piso, nós temos aqui ao longo da altura da edificação um perfil de ação do vento, né? Uma carga distribuída que cresce conforme a altura. A gente viu isso lá na parte de ações do vento, tá? Então essas ações do vento, elas vão aumentando do nível do terreno até a cota máxima da edificação. E aí, quando a gente está pensando aqui no edifício, o que a gente faz é concentrar essas cargas. O que a gente faz é concentrar essas cargas do vento nos nós, né, pertencentes ao pavimento do edifício, tá? Pertencentes ao pavimento do edifício, ou seja, pegando aqui uma faixa de influência, né? Pegando aqui uma faixa de influência entre um pavimento e outro. Obviamente também teria aqui uma parcela que iria direto para a fundação. Mas aí, em consequência dessas ações que nós temos no nosso pórtico, esse nosso edifício, né? Em consequência dessas ações que nós temos, aliás, em todos os pavimentos, né? Nós temos isso no primeiro, no segundo e também no nível aí da cobertura, obviamente que não com o mesmo valor. Em consequência dessas ações, nós vamos ter aqui uma estrutura que vai sofrer não só deformações verticais, né? Nas nossas vigas, lajes, enfim, mas o nosso edifício também vai sofrer deformações laterais. Tá? Deformações laterais. E aí, portanto, em função da rigidez, né, da rigidez lateral desse pórtico, nós teremos aqui pequenos ou grandes, né, deslocamentos laterais. E aí, quando a gente considera a ação conjunta, dessas cargas verticais no nível de cada pavimento,
junto com os deslocamentos horizontais que são provocados por causa das ações laterais, nós temos aqui o surgimento do que a gente chama de efeito de segunda ordem, efeito de segunda ordem global, que é um tema que a gente vai tratar melhor, né, propriamente dizendo, nas próximas aulas. O que eu quero tratar aqui é o seguinte: para que a gente possa amenizar esses efeitos globais de segunda ordem que a gente tem na edificação, o que a gente pode fazer é contar nosso pórtico, né, contraventar o edifício e, consequentemente, as suas estruturas de contraventamento, no sentido de que esse pórtico ganhe uma rigidez lateral no nível de cada pavimento. Obviamente que existem diversos tipos de sistemas de contraventamento, como a gente vai ver na sequência. Então, basicamente existem 3 tipos de sistemas de contraventamento quando a gente pensa em estruturas de aço. Nós podemos ter aqui pórticos em que os elementos estruturais lineares, né, que compõem ali as vigas e pilares, possuem elevada rigidez à flexão e, eventualmente, as ligações entre esses elementos podem também ter uma grande rigidez, ou seja, podem ser ali ligações rígidas. E aí esse conjunto de fatores favorece para que a nossa estrutura tenha uma elevada rigidez lateral, né? Outra forma de contribuir, né, para a rigidez lateral do nosso edifício é construir um núcleo central, geralmente em concreto armado, formado por paredes de cisalhamento, tá? Obviamente que esse conjunto ele fornece ali uma elevada rigidez quando a gente pensa em edifícios de múltiplos pavimentos, principalmente aqueles arranha-céus, mas não é o sistema mais comum para pequenas edificações, né? Não é o sistema mais comum para edifícios de poucos pavimentos. E nós também temos o sistema treliçado, tá? O sistema treliçado, que com certeza para estruturas de aço é um dos mais utilizados, tá? Um dos mais utilizados, não só pelo fato de ser prático, mas também pelo fato de ser barato em comparação com os outros 2 sistemas. Mas nem sempre o sistema treliçado é possível de ser executado, como a gente vai ver nos próximos slides, nos próximos vídeos. Vamos tratar aqui, né, apresentar quem são cada um desses sistemas. Eu tenho aqui uma figura. Nessa primeira figura eu trago aqui o sistema treliçado, então perceba que nós temos um pórtico, tá? E aí eu estou conferindo uma rigidez lateral a esse pórtico por meio de um sistema treliçado, né? Entre a primeira prumada e a segunda prumada de pilares, né? A primeira e a segunda prumada de pilares. Não necessariamente eu precisaria colocar esse sistema treliçado entre todas as prumadas, né? Não é necessário isso. Isso que vai dizer também é a resposta da estrutura, né, com relação às ações horizontais. Mas aí, portanto, esse sistema treliçado, especificamente chamado de sistema de contraventamento em X, tá? Em X, ele vai conferir aqui uma grande rigidez lateral ao meu edifício, tá? Esse aqui com certeza é o nosso queridinho, tá? É o mais utilizado como sistema de contraventamento em edifícios de aço, mas nem sempre ele é possível de ser executado, porque caso vocês percebam aqui, ó, se esse pórtico faz parte da fachada de uma edificação, então aqui nessa região eu já não posso inserir esquadrias, não posso inserir aberturas, porque aí esses elementos de contraventamento teriam ali uma interferência com essas aberturas, né? Em alguns casos existem situações em que a gente tem, por exemplo, janelas na fachada, e aí frontalmente a essas janelas nós temos sistemas de contraventamento, mas é algo a ser tratado com carinho, né, junto com o trabalho do arquiteto.
Outro sistema que pode ser utilizado são os sistemas em que os pórticos possuem elevada rigidez à flexão, como a gente tratou. E aí não só os pilares, né, como também as vigas, além deles possuírem elevada rigidez à flexão, as ligações entre esses elementos também podem ser ligações do tipo rígidas, de tal maneira que esse carinha aqui que eu deixei com a cor mais escura, né, com a linha mais grossa, esse carinha aqui consiga ter uma rigidez lateral significante, né, significativa, do ponto de vista da estabilidade global. E aí ele sozinho consegue garantir a estabilidade global de todo o nosso pórtico aqui, né, de todo o nosso pórtico. Outro carinha que pode acontecer, outra situação que pode acontecer é o nosso sistema de contraventamento com paredes de cisalhamento. Essas paredes de cisalhamento nada mais são do que pilares em concreto armado, em que esses pilares têm uma dimensão da seção transversal, a altura da seção transversal é maior do que 5 vezes a menor dimensão da seção, tá? Então, são pilares em concreto armado que se assemelham a uma parede. Obviamente que isso aqui também poderia ser um núcleo rígido do elevador, né? Um núcleo rígido do elevador, na forma de um U, por exemplo, e outras seções quaisquer. Mas aí são casos específicos de edifícios com múltiplos pavimentos, né? Comum em arranha-céus, tá? Porque não é um sistema estrutural barato, não é um sistema estrutural barato. Vamos aqui para uma pequena definição, que é o que vem a ser uma estrutura de contraventamento e o que vem a ser elementos contraventados. A estrutura de contraventamento, e aí eu vou voltar aqui para vocês visualizarem, a estrutura de contraventamento é aquela que garante a estabilidade global de todo o pórtico da edificação. Aqui nessas figuras eu estou tratando com vocês de pórticos bidimensionais, né? Pórticos 2D. Mas quando a gente está pensando no edifício em aço, vocês têm que lembrar que os pórticos são tridimensionais, né? Tridimensionais, ou seja, existe uma série de pórticos que estão trabalhando em conjunto. E aí dentro dessa série de pórticos que estão trabalhando em conjunto, alguns deles, né, em função do projeto estrutural, são definidos como estrutura de contraventamento. E aí o engenheiro de estruturas, convenientemente, adota quem são esses pórticos que vão consistir na estrutura de contraventamento. Nesses pórticos 2D que eu estou tratando aqui com vocês, esse carinha aqui é a minha estrutura de contraventamento. Esse carinha aqui é a minha estrutura de contraventamento. Esse cara aqui é a minha estrutura de contraventamento. Ou seja, eles são os caras responsáveis, né, pela estabilidade global do edifício. E aí os demais elementos, né, que convenientemente também não foram escolhidos como estrutura de contraventamento, são chamados de elementos contraventados. Ou seja, são aqueles elementos que possuem uma pequena rigidez à flexão, ou seja, eles não conseguem garantir uma elevada rigidez lateral ao edifício. Ou seja, eles por si só não possuem uma estabilidade lateral garantida. Eles dependem da estrutura de contraventamento, né, do subsistema de contraventamento. Nessa figura que eu estou tratando aqui, ó, toda essa porção aqui do meu pórtico seria uma estrutura contraventada, ou seja, ela depende do meu sistema de contraventamento para ter ali uma elevada rigidez lateral, tá? Para ter ali uma elevada rigidez lateral. No caso em que os pórticos, né, de contraventamento dependem de um pórtico rígido, do sistema de contraventamento com pórticos rígidos, então nós temos aqui pilares que têm uma elevada rigidez à flexão em relação ao eixo em torno do qual eles estão fletindo. Então, por exemplo, nessa figura que eu estou tratando com vocês, a gente está vendo a alma do pilar, né? A alma do pilar.
E aí, portanto, ele está fletindo em torno de um eixo saindo do plano, ou seja, esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, tá? Esse eixo. Ou seja, quando eu aplico aqui, quando eu aplico um momento fletor no plano desse meu pórtico, tá? Essa seção transversal do meu pilar, ela gira em torno do eixo perpendicular ao plano, ou seja, o eixo perpendicular saindo aqui do plano do nosso vídeo, né? Saindo do plano da tela aí do nosso monitor, tá bom? E aí, além dos pilares terem uma elevada rigidez à flexão para garantir a estabilidade global, em alguns casos nós também temos que ter ligações rígidas entre os elementos que compõem aquele pórtico, ou seja, entre as vigas e os pilares. Eu trouxe aqui uma figura que eu retirei lá do site do CIP, né? Do módulo do CIP 3D, aqui no Brasil é a empresa Múltiplos, né? Que disponibiliza a venda desse software. E aí ele mostra lá no site, essa é um exemplo só, né? Existem diversas situações possíveis, mas eu estou tratando aqui de um exemplo de ligação rígida entre uma viga com perfil I e um pilar em perfil I. E essa ligação rígida está sendo realizada de tal maneira que a nossa viga está sendo conectada à mesa do pilar, né? A mesa do pilar. Ou seja, a nossa viga está trabalhando em conjunto com o pilar, de tal maneira que o pilar, não só o pilar, mas também a viga, estão fletindo em torno do eixo de maior inércia, né? A nossa viga está fletindo em torno desse eixo, que é o eixo de maior inércia, e o meu pilar está fletindo em torno desse eixo aqui, ó, que também é o eixo de maior inércia. E aí, para garantir a ligação rígida entre esses dois elementos, foi inserida aqui uma chapa de topo, tá? Essa chapa alaranjada que está aqui. Essa chapa de topo, ela é soldada nas mesas da viga, né? Tanto aqui em cima como aqui embaixo também, né? Aqui, aqui e aqui. Como também é soldada na alma da viga, nas duas faces aqui, ó, nas duas faces da nossa alma. Essa solda, ela é feita em fábrica, tá? Ela é feita em fábrica. Ou seja, na obra, né? Lá na obra vai chegar o nosso perfil, né? O nosso perfil com essa chapa de topo já soldada e com as furações realizadas, né? Para que a gente lá na obra apenas insira os parafusos, né? E faça a ligação entre os dois elementos. Além disso, para que haja aqui transferência efetiva dos momentos da viga para o pilar, ou seja, para que a minha ligação realmente seja rígida, eu tenho que inserir aqui duas chapas enrijecedoras na alma do pilar. Essa chapa ela está tanto desse lado como também do outro lado, que a gente não consegue ver aqui na figura, a gente não consegue ver. E aí, para esclarecer melhor isso, eu fiz aqui uma figurinha, vejam só. Tá aqui a nossa viga, tá? A mesa superior, mesa inferior. Tá aqui o meu pilar, a mesa do lado esquerdo e a mesa do lado direito. Inicialmente, esses dois elementos estão ortogonais entre si, né? Ortogonais entre si, como tá aqui nessa ilustração desse pórtico. E aí, quando esse meu pórtico é carregado, essa minha viga aqui passa a ser solicitada, ou seja, nós temos aqui nessa região da ligação, eu tenho aqui uma força cortante na minha viga e um momento fletor, né? Um momento fletor. E aí, para que essa minha ligação seja considerada rígida, esse momento que está aqui, ele tem que ser transferido em grande parte para o meu pilar, né? Ou seja, eu vou transmitir em grande parte os momentos que estão na minha viga para o meu pilar, né? Para o meu pilar. E aí, essa medida, né, da rigidez da minha ligação é definida em função da rotação relativa entre a viga e o pilar.
A rotação relativa nada mais é do que essa grandeza que está ilustrada aqui, ó, só que obviamente exagerada. Ou seja, quando eu estou analisando a minha estrutura com as ações no estado limite último, eu vou ter aqui uma rotação relativa entre a minha viga e o meu pilar. E se essas rotações relativas entre esses dois elementos for pequena, né, pequena até certo ponto, então eu vou encarar que essa minha ligação é uma ligação rígida. Caso contrário, se essas rotações relativas entre esses dois elementos for de grande magnitude, eu vou encarar que o que eu tenho aqui é uma ligação flexível, que se aproximaria a uma rótula, né? Se aproximaria a uma rótula, tá? Então, quando a gente promove aqui ligações entre vigas e pilares, e a gente quer assegurar ali uma ligação rígida para garantir a estabilidade lateral do meu edifício, eu tenho que tomar cuidado no detalhamento dessas ligações para que elas realmente tenham um comportamento de ligação rígida. Eu trouxe aqui um gráfico, olha. Esse gráfico aqui eu tenho o momento que eu estou aplicando na minha viga, o momento negativo M, né, rotacionando em torno desse eixo aqui, ou seja, a minha viga está fletindo em relação ao eixo X, tá? E aí, esse momento vai provocar uma rotação relativa entre essa viga e esse pilar, como a gente já viu, né? Uma rotação relativa entre esses dois elementos. Essa curva verde aqui ilustra bem o comportamento dessa ligação rígida. Eu vou aumentando os momentos. Obviamente que a minha ligação ela não é perfeita, ela possui algumas folgas. E aí a gente vai tendo algumas rotações relativas entre esses dois elementos. Só que essas rotações são relativamente pequenas a outros tipos de ligações que a gente pode ter, tá? Até que a gente tem aqui a ruína da ligação, né? A plastificação total dela. E aí a gente não consiga mais transmitir momentos. Então, quando a gente vai conceber um pórtico que possui ali o contraventamento garantido pela rigidez e a flexão dos elementos estruturais e pelas ligações entre os elementos, nós temos que tomar muito cuidado com o detalhamento que é feito na ligação entre esses elementos, de tal maneira a garantir que essas ligações realmente tenham esse comportamento rígido e, consequentemente, garantam aqui, ó, o conceito que a gente tem lá da mecânica das estruturas, de que a gente tem ligações perfeitas, né? Ligações rígidas entre esses elementos. No outro lado, né? Por outro lado, caso o detalhamento peça, né? Caso o engenheiro de estruturas considere que não é necessário fazer uma ligação rígida, porque ela é mais cara de ser executada, né? E aí a gente pode, por exemplo, partir para outros tipos de contraventamento mais baratos. Então, em situações em que a gente pode ter essa opção, né, de conceber ligações flexíveis, eu trouxe aqui esse exemplo, ó, em que a viga, né, a viga também fletindo em torno deste maior inércia, está conectada à alma do pilar. Ou seja, nesse outro plano aqui, ó, nesse outro plano, o meu pilar está fletindo em torno do eixo de menor inércia, né? O meu pilar está fletindo em torno do eixo menor inércia. E aí, quando eu aplico um momento nessa minha viga, como ela foi conectada apenas pela alma dela, não há nenhuma ligação na mesa inferior, nem na mesa superior, então há uma tendência maior dessa viga sofrer rotações relativas em relação ao pilar, né? Essas rotações relativas serão bem maiores. E é o que se assemelha ao que está nessa curva vermelha aqui, ó. Se eu aplicar um momento nessa minha viga, né? Com pequenos acréscimos da carga, eu já vou experimentar grandes rotações relativas entre os dois elementos.
E aí vocês vão de concordar comigo que se a minha ligação permite grandes rotações relativas entre esses dois elementos, então significa que o meu pórtico, essa minha ligação, aliás, entre as vigas e os pilares, vai se comportar como se fosse uma rótula, tá? Vai se comportar como se a gente tivesse rótulas aqui. E obviamente que com ligações rotuladas entre vigas e pilares, nós vamos ter aqui uma tendência para maiores deslocamentos laterais, Obviamente que isso pode ser algo decidido pelo engenheiro de estruturas propositadamente, né? A gente pode escolher fazer ligações flexíveis entre vigas e pilares por questão de facilidade de execução, só que aí obviamente a gente tem que partir para outro tipo de solução de contraventamento, ou seja, partir para pilares com maior rigidez da flexão ainda, para compensar a falta de rigidez entre as ligações, ou ainda partir para os contraventamentos treliçados, né? Aqui eu trouxe outra figura também lá do site da Múltiplos, né? Do site da Múltiplos. Caso vocês tenham interesse, lá tem no site da Múltiplos nós temos, a gente pode encontrar aí diversas figuras de ligações entre vigas e pilares. E aí percebam que nesse caso aqui, ó, a nossa viga também fletindo em torno do eixo de maior inércia. Ela foi conectada junto à mesa do meu pilar, né, de tal maneira que as mesas dela não possuem nenhuma conexão, né, as mesas da minha viga não possuem nenhuma conexão com o pilar. Apenas a alma está de certa forma conectada. Então, nesse tipo de situação, a minha viga, ela possui uma maior tendência de apresentar giros relativos em relação ao meu pilar. Ou seja, quando eu aplico pequenos momentos aqui nessa minha ligação, eu já apresento grandes rotações relativas. Ou seja, essa ligação aqui seria aqui o que a gente chama de ligação flexível, né? Ligação flexível. Percebam a complexidade de execução, né, de uma ligação rígida. Nós temos aqui uma chapa de topo, temos chapas enrijecedoras na alma do pilar, e ainda por cima temos que lembrar de considerar as interferências desses elementos que estão sendo conectados nas duas direções nessa região do pilar. Enquanto que na ligação flexível apenas eu conecto a alma da viga, e aí o detalhamento também fica mais simples, né? Bem mais simples. Então, em algumas situações, o engenheiro de estruturas pode conceber sim ligações flexíveis entre vigas e pilares, só que aí ele tem que garantir o contraventamento do pórtico por meio de outro tipo de solução, né? Por meio de outro tipo de solução de contraventamento, seja por meio de aumentar a rigidez da flexão dos pilares, que pode não será uma solução econômica, seja por meio de uma parede de cisalhamento, ou seja por meio de um sistema treliçado, que é o mais comum para edificações baixas, tá? Para pequenas edificações. Então nós encerramos a primeira parte da nossa aula aqui, tá? Peço que vocês se aprofundem. Infelizmente, no livro do professor Facuri, a gente encontra pouca informação em texto, né, sobre a parte aí de contraventamentos. Ele trata, obviamente, de algumas definições, mas eu aconselho que a obra que tem melhor tratado essa parte de contraventamento é o livro do professor Pifáio, né? O livro do professor Pifáio. É uma obra excelente para vocês consultarem, tá? Obviamente que é do Walter Pifáio, né? Walter Pifáio. Escreveu errado. E da Michele Pifáio também, a filha dele, né? A filha dele. Se não me engano, professora da UFRJ. Tá bom? Então, se aprofundem. Guardem suas dúvidas para que a gente possa discutir na nossa aula síncrona, tá?
Abraço e fiquem com Deus.